Fala, bom dia, empreendedor. Tudo bom? Rodrigo Silva aqui falando, da Escola Absolution Insano Malte. Hoje você pode perceber que minha voz está um pouco diferente. Eu fiquei 2 dias aí sem gravar pra você, porque eu acabei ficando doente, né? E isso atrapalhou um pouco. Fiquei com uma gripe danada. E aí acabei ficando de cama, tomando remédios e tudo mais. Até parei um pouco a caminhada por esses dias, né? Mas a gente tá voltando aqui, nesse solzão bonito que tá aqui hoje. E hoje eu queria aproveitar e falar com você sobre como a gente define o nosso público-alvo, como que a gente escolhe, né, o nosso público-alvo quando a gente tem um produto. Normalmente chega essa pergunta raramente, Rodrigo, não estou conseguindo vender, eu tento vender, mas as pessoas não querem meu produto e eu não sei porquê. E aí eu posso te dizer que 90% das vezes é público-alvo, né? Isso quer dizer o quê? Que você não define bem, né? Que o seu avatar, o seu público-alvo, a sua persona, enfim, tem várias maneiras de você chamar isso. Alguns definem os nomes diferentes, mas o termo correto é público-alvo, né? Ou target, se você preferir, né? Que é um pedaço daquele que você quer atingir. Então vamos lá. Como é que você vai fazer essa definição para você acertar o teu caminho, né? Acertar a tua comunicação e você conseguir falar com esse público corretamente. A primeira coisa que você tem que ter em mente é que todo produto, toda solução, ela resolve um tipo de problema. Então, por exemplo, se eu tenho uma escola de inglês, qual é o problema que ela resolve? Ela resolve o problema das pessoas falarem inglês. Quais são as barreiras que essas pessoas não falam inglês? E aí você vai entender o que a gente chama de dores, né? As barreiras, aquelas coisas que impedem a pessoa de chegar lá onde ela quer, são as dores, né? Então, quando a gente tem uma solução, todo o mercado vai ter as suas dores. Então, por exemplo, quais são os tipos de dores que pode ter? Quem não fala inglês pode ser porque não tem tempo, porque trabalha muito. Outra porque é mãe ou é adulta, já passou por várias escolas e não conseguiu aprender. Outro tipo de dor que pode acontecer, por exemplo, agora fugiu aqui na cabeça, não estou conseguindo lembrar. Mas enfim, o que é importante nisso que eu quero dizer? Primeiro comece listando, por exemplo, se você tem uma solução, com certeza você vai ter dores, tá? Então liste todas as barreiras que a pessoa impede o seu público de comprar o seu produto. Então, por exemplo, se eu tenho um curso de Facebook, essa solução resolve o quê? Pode ajudar as pessoas a aumentar a lucratividade do seu negócio. Se utilizar o Facebook da maneira correta e utilizar isso para geração de tráfego para dentro do negócio dele, que é geração de visitas para dentro do seu site, certo? E isso quer dizer o quê? Se aumenta a divulgação, a probabilidade dela vender mais é muito forte, certo? Então, beleza. Então, quais são as dores, possíveis dores que esse empreendedor pode ter na hora de descobrir essa solução? O primeiro problema é que ele não está conseguindo vender. Então, como que a gente ajuda ele a vender? Isso é uma dor, certo? Qual outra dor? Pode ser que ele já usou o Facebook, mas não teve resultado. É uma outra dor específica. Pode ser que ele tenha dificuldade com a ferramenta, terceira dor específica. Então tudo isso você vista. Beleza, vistou isso, isso vai te ajudar a produzir materiais depois, tá? Para você comunicar corretamente com as pessoas, ou fazer um texto persuasivo, uma copy que a gente chama, né? Num anúncio de divulgação e por aí vai. Então a pessoa vai entender que você está falando exatamente aquilo para ela e vai ficar muito mais fácil você ser assertivo e ela começar a se comunicar com você. Beleza. Agora define quais são os sonhos. O que que seu produto vai levar do ponto A para o ponto B, tá? Então você definiu dores, você definiu sonhos. Em um outro vídeo eu vou falar mais sobre dores, tá? Vou deixar um vídeo mais para frente para falar sobre os 3 níveis que existe da dor, né, do cliente. Então aí você vai entender um pouquinho mais a fundo. Mas vamos lá. Agora viste os 3 sonhos. Beleza, fez isso. Agora você vai começar a vistar as características do seu público. Então, por exemplo, idade. Qual é a idade desse público? Então você pode ter 3 públicos diferentes. Por exemplo, eu posso ter um público que é jovem,
de 20 anos a 26 anos. Eu posso ter um público da média idade, já de 27 a 36, por exemplo, ou 34, enfim, como você quiser definir. E eu posso ter um que já é o máximo do meu público, por exemplo, de 35 anos a 50 anos. Mais que isso eu não quero atingir porque a pessoa vai ter dificuldade para consumir meu produto e tudo mais. Então são três tipos de avatares totalmente diferentes, três público-alvos diferentes. Então o ideal é você dar um nome para cada público que você tem. Então, por exemplo, para o público jovem vai ser o Hugo, para o público mediano pode ser a Sara, e para o público mais avançado pode ser o Jorge, um exemplo, tá? Você dá nome para esses públicos porque você vai começar a trazer características desse público. Então, quais são essas características? Qual é a idade deles? Qual é o sexo deles? Qual é a principal profissão? Religião? Onde que eles moram? Entendeu? Se eles estão no Brasil, fora do Brasil. Tudo isso vai preencher a persona dele, né? O público em si. E aí tem uma ferramentinha muito legal que eu vou deixar aqui para vocês poderem explorar, tá? Eu vou deixar depois na descrição, que é uma ferramenta do próprio Facebook, tá? Chama Facebook Audience Insights, na verdade. Eu vou deixar essa ferramenta aqui para você poder explorar. Você entra nessa ferramenta e lá você vai conseguir puxar um pouquinho do seu público-alvo. Mais para frente eu deixo uma aula sobre ela também. Isso vai te ajudar bastante também a definir o seu público nessa ferramenta. E aí o que acontece? Dentro dessa ferramenta você vai conseguir já ter essas características. Então você vai colocar algum interesse lá do seu público-alvo. Então, por exemplo, quando a gente está falando de Facebook, é interessante que você trace também interesses. Por exemplo, pessoas que gostam de... Por exemplo, eu vou vender um curso de Facebook. Então, o que eu estou procurando? Empreendedores, empresários, empresas. Tudo isso são interesses. Por exemplo, revista Pequenas Empresas, Grandes Negócios, PME e por aí vai. Tudo isso são interesses que as pessoas que são empreendedoras têm esse tipo de interesse e querem aumentar as vendas. Entendeu? Então eu pego esses gostos, esses interesses e começo a jogar nessa ferramenta. A ferramenta vai começar a me definir qual é o tipo de público que eu estou procurando. E ela já vai me dar mais insights. Dentro do nosso curso a gente tem uma aula mais aprofundada disso também, isso facilita muito. Mas basicamente é isso, tá? Você precisa aprofundar o seu estudo, essas são algumas dicas. Outra ferramenta que você pode utilizar nesse mapeamento é a ferramenta do Google de palavras-chave, chamada Keyword Tools, tá? Do próprio Google AdWords. E aí você vai simplesmente entrar lá e começar. Então, por exemplo... venda mais, como aumentar as vendas. Isso são palavras-chave que vai te dar insights, você saber o que seu público tá buscando. Então, se você tem um curso de inglês, como fazer um curso de inglês online, curso de inglês online, inglês para crianças, inglês para adultos, entendeu? Tudo isso são interesses de palavras que podem te gerarem as dores, né? Normalmente as pessoas quando vão no Google, elas digitam muito a dor dela. Então, por exemplo, quero aprender a falar inglês em casa. Entendeu? Isso é uma dor de pessoas que querem fazer inglês através da internet. Entendeu? Quero aprender em casa ou quero aprender com um professor particular. Então, esses são tipos de dores que você pode criar um material depois. Pode ser um vídeo, pode ser um e-book. Enfim, pode ser uma palestra que você pode criar esses materiais e falar diretamente com essas pessoas, elas se cadastram e a partir disso você começa uma comunicação com ela. Fica muito mais fácil você vender a partir do momento que você entende quais são as dores do seu público, fica muito mais fácil, certo? Então é isso, o vídeo hoje ficou um pouquinho mais longo, acho que também por causa da minha voz. Se você ficou com qualquer dúvida aqui, deixa seu comentário aqui abaixo, eu vou ter o maior prazer de te responder em outro vídeo. E se você gostou, deixa seu like também. Se você não gostou, deixa seu dislike, não tem problema nenhum. Isso é um filtro para me saber se o conteúdo tá bom, se tá legal, se eu posso continuar avançando com vocês, tá? Porque daqui vai evoluindo aos poucos, beleza? Então é isso. E se inscreve no canal se você achou interessante essas dicas, se você quer saber mais sobre isso. Deixa aqui se inscreve no canal. E eu queria deixar mais um recadinho para você, que é o seguinte... as visualizações do vídeo estão baixas, apesar de ter muito inscrito no canal.
Acontece que quem está inscrito normalmente assistiu um vídeo lá atrás e acabou não pegando os vídeos novos. O YouTube ele parou de enviar o e-mail com os vídeos. Então, se você é inscrito no canal, você precisa ir lá no botão se inscrever e você vai ver tipo um sininho, né? Um ícone de sininho. Você tem que clicar ali e falar que você quer receber todas as notificações do canal. Assim, todos os vídeos quando forem saindo, você vai receber um e-mail e fica muito mais fácil você poder ir acompanhando a nossa série. Tá bom, galera? É isso aí. Espero que você tenha gostado. Um forte abraço e eu te vejo amanhã. Até mais. Tchau, tchau.